gravado. Um bom dia a todos. É com muita alegria que retorno a essa casa espírita. Agradeço novamente o convite do nosso amigo Sérgio. Falar um pouquinho antes da nossa reflexão da manhã. Falar um pouquinho da casa espírita onde eu participo, lá em Itaiópolis. É o Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma casa centenária. Estamos indo agora ao mês de outubro para o 103º ano de fundação, 103 anos. E ela tem uma particularidade, que é uma casa espírita situada a uma comunidade rural, onde eu tenho a alegria de nessa encarnação estar reencarnado nessa comunidade, juntamente com meu primo, que hoje aqui está. A gente até é suspeito para falar, porque é uma bênção a gente ter a oportunidade de ter esse conhecimento da doutrina. Ao mesmo tempo nos aumenta a responsabilidade. Então, dessa casa espírita foi iniciado outras casas na nossa região, como Papanduva, Mafra. Então, a gente costuma dizer que é uma árvore que está distribuindo seus frutos. Os seus fundadores trouxeram como se fosse assim, uma semente e depositaram ali a fé e a esperança de que ela crescesse e que todos nós na região pudéssemos beneficiar desses frutos, que é a doutrina espírita, que tem por sua função o esclarecimento e assim trazer luz. Recentemente a gente fez um trabalho de divulgação, escrevendo assim como se fosse um livro, contando partes da história. Até no início eu presenteei aqui a casa com um livro, tem aqui, então vai estar na biblioteca. O livro chama-se 1915 é a Fundação. É um resgate histórico de algumas partes para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse movimento. Então é uma alegria hoje estar aqui fazendo essa troca de experiência, porque nós, enquanto estamos aqui divulgando a doutrina, somos pessoas simples, comuns, que partilhamos dos mesmos ideais. E o tema que eu escolhi para a manhã de hoje é reflexões sobre a prece. Quando nós estamos assim meditando sobre a prece, sobre a oração, algumas pessoas veem a seguinte indagação. Pode ser que já aconteceu em algum momento da nossa existência essa seguinte questão: será que Deus atende nossas preces? Já paramos para pensar? Porque tem pessoas que têm o conhecimento, às vezes religioso, doutrinário, que imaginam o seguinte: Deus sabe o que nós precisamos, então não precisa orar. Outras pensam: mas será que Deus se ocupa dos meus problemas, das minhas situações? Será que Ele atende realmente as minhas preces? Porque muitas vezes eu já fiz orações e parece que Deus não me atendeu. Na manhã de hoje, a gente vai abordar essa questão. Mas para abordar essa questão, a gente precisa adentrar em alguns princípios da doutrina espírita. No que a doutrina espírita se fundamenta? O primeiro deles é a ideia da crença em Deus. Mas não Deus que castiga, que pune o ser humano, mas um Deus justo e bom. Talvez em nós ainda esteja impregnada aquela ideia de Deus vingativo, um Deus cruel, trazido lá no tempo dos hebreus, com a vinda de Moisés, que até aquele momento o povo era politeísta, acreditava-se em diversos deuses.
fazia seus cultos, suas orações, a cada Deus atribuindo um tipo de sentimento, um tipo de vibração. E Moisés traz a ideia de Deus único, mas para aquele povo crer em Deus, ele traz também a ideia de Deus, olha, ele é único, é poderoso e ele é vingativo. Se não andar na linha, Deus pune. Aí passou-se um baita tempo, bastante tempo, veio Jesus. E Jesus confirma que Deus é único. Entretanto, Ele é um Pai de amor. Passados-se mais 18 séculos, vem o Espiritismo, reafirmando que Deus é único, Ele é Pai de amor, mas Ele é justo e bom. Qual é a ideia que a gente tem de Deus no momento? Porque às vezes a gente está andando e as pessoas dizem, não faz isso que Deus está vendo. Como se Deus quisesse cobrar algo de nós. Ao orientar as crianças, cuidado, Deus está vendo. No dia a dia as pessoas dizem, olha, Deus castiga. Deus não castiga. Ele criou suas leis sábias. Existe no universo a lei de causa e efeito. Tudo resulta das nossas escolhas. Existem escolhas e consequências, mas nunca são castigos. O Espiritismo também traz a ideia da imortalidade da alma. A gente continua vivo após a morte do corpo físico. A morte, ela existe, a morte orgânica. Mas nós somos espíritos imortais. E não é a primeira vez que estamos aqui. Reencarnamos as mais diversas vezes. Traz a ideia das penas e recompensas eternas, recompensas futuras e não eternas. Porque muitas vezes se acreditava-se na ideia do céu eterno e do inferno eterno. Que Deus seria justo se criasse um inferno? Se a gente tivesse apenas uma existência apenas, será que a gente poderia crescer? Será que a gente poderia entender a bondade de Deus? Ou se de repente a gente tivesse um céu, o que seria o céu na nossa representação? Vamos imaginar que fosse um lugar calmo, sereno. Às vezes a gente gosta de ir para uma casa do campo, às vezes pegar a brisa do mar. É legal a gente tirar um dia ou outro de folga. Mas já imaginemos a gente ficar lá um dia contemplando. 2, uma semana. Daqui a pouco a gente entrar em tédio. Agora imagine a eternidade contemplando. A gente sabe que o céu é um estado de consciência. E se eu estou na atividade, no bem, trabalhando, aí eu estou em paz. Esse é o céu. Traz também a ideia da comunicabilidade com os espíritos, através da mediunidade, e a questão também da pluralidade dos mundos habitados. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala da lei de adoração. E Allan Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a adoração. E os espíritos respondem na elevação do pensamento a Deus. O simples fato de eu pensar em Deus, pensar que existe algo maior do que tudo isso que a gente vê com os nossos olhos físicos, a gente está em contato com Deus. Pode ser da forma mais simples.
e está acessível a qualquer pessoa. E o sentimento de adoração é inato ao ser humano. Todos nós nascemos com esse sentimento de reconhecimento que há algo maior. Às vezes podemos passar a vida negando. Eu não acredito em Deus. E se a gente for parar para pensar, as pessoas que não acreditam em Deus, algumas delas, às vezes, têm uma mágoa de Deus. Porque em algum momento ele fez uma oração, um pedido, e não foi atendido. E essa mágoa faz com que ele negue a existência. Que tem os ateus que eles fundamentam a sua tese porque são ateus. Mas tem aqueles que têm uma mágoa de Deus. Mas isso está no seu inconsciente. Porque a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Na hora que a gente está num perigo, às vezes a gente lembra de Deus. Em qualquer situação. Na hora que a gente está no desespero, a gente lembra de orar. Porque aquilo, a gente está no nosso inconsciente. A gente se curva diante daquele que nos pode proteger. E Allan Kardec vai mais a fundo nesse estudo no Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual o caráter geral da prece. E os Espíritos nos respondem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas a gente louvar, pedir e agradecer. Os Espíritos nos colocam nessa ordem: louvar, pedir e agradecer. O que é louvar a Deus? O que é um louvor a Deus? Louvar é reconhecer a grandiosidade de Deus. Quando de repente eu começo a olhar a natureza, a perfeição que é cada uma das coisas, nossa, só pode ter algo maior trabalhando para tudo estar em equilíbrio. Isso é um louvor, porque eu reconheço a grandiosidade de Deus. Eu posso exprimir isso em pensamento, em canções. Eu posso estar com meus sentimentos em pensamento ali comigo mesmo. Ou eu posso comentar com alguém. Isso é um louvor. Pedir é o que mais a gente faz. É da nossa natureza, até pela nossa fragilidade humana. A gente pede e deve pedir. E agradecer. Se a gente parar para pensar, todos nós temos motivos para agradecer. Tem uma pequena história, que o título dela é O Eterno Descontente. E ele estava descontente com tudo. É de um autor desconhecido. E aí ele encontra um sábio. Ele diz: olha, eu estou descontente. Porque eu sou um miserável, eu não tenho nenhuma riqueza, não tenho recursos financeiros. E há tantas pessoas que são tão ricas. Aí o sábio olhou para ele e fez a seguinte proposta, né? Você quer 10 mil reais para que eu corte a sua mão? Ele disse: mas você está ficando maluco, né? 10 mil reais, mas eu não vendo a minha mão nem por 20. Então eu te ofereço 50 mil reais por um dos seus pés. Nem por 100. Eu lhe ofereço 100 mil reais pela sua visão. Olha, não vendo nem por 1 milhão. Está vendo quanto você é rico?
Já percebeu quantas graças a gente tem na nossa vida? Porque quem precisa de qualquer uma dessas cirurgias na área da medicina terrena, a gente sabe que tem um alto custo. E a gente é rico e não sabe. Quantas dádivas a gente tem, que a gente às vezes só percebe quando está na iminência de perder. E os espíritos vão mais além nesse estudo, com Kardec perguntando a eles, agrada a Deus a prece? Tem pessoas que imaginam o seguinte, eu vou rezar para agradar a Deus. E Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores, agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então não é pela multiplicidade das palavras, e sim pela emoção, pelo sentimento que a pessoa tenha. Se fosse só aquelas preces lidas, que seria, às vezes, do analfabeto, que não sabe ler? Tem uma pequena história, está no Momento Espírita, de uma criança ali que estava ali pelos seus 3 para 4 anos, e aí ela começou no cantinho da sala a soletrar o alfabeto, A, B, C, e assim por diante. E a mãe ficou um tanto estranha olhando aquela criança recitar o alfabeto e perguntou, o que você está fazendo? Mãe, eu estou orando. Mas que tipo orando, só recitando as letras do alfabeto? Olha, mãe, eu não sei rezar, mas eu estou recitando as letras do alfabeto para que Jesus faça a prece mais bonita possível. Olha só, isso é sentimento, é emoção, é sinceridade de um coração puro. Então, para Deus, a intenção, o coração é que conta. Mas mesmo assim, há pessoas que ainda se indagam, será que Deus atende nossas preces? Porque vamos fazer uma conta. Nós temos aí, nos nossos censos, que nós temos 7 bilhões e meio de habitantes encarnados. De 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados. Pelas informações da doutrina espírita, tem mais ou menos uns 20 bilhões de espíritos desencarnados. Será que Deus se ocupa de nós? Aí a gente vai recorrer umas expressões de Jesus que diz que não cai nem uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Tem uma outra passagem de Jesus que ele fala, observai os pássaros do céu, que Deus os alimenta. Ele fala dos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Então, se ele traz todo o alimento à natureza e reveste o lírio com tamanha beleza, o que não farias por nós, seres humanos? Entre 7 bilhões e meio a 8 bilhões de seres, Deus escolheu justamente nós para esquecer? Então Deus não esquece de ninguém. Todos nós estamos sob o amparo de Deus. Talvez a gente não está conseguindo encontrar as respostas de Deus. Ou talvez a gente está orando de uma forma
diferente? E se talvez a gente orasse dessa forma? Senhor, ajude-me a compreender melhor as suas respostas, porque Deus não nos deixa sem respostas. Auxilie-me a aceitar aquilo que possivelmente me comprometia a desempenhar. Tem situações que a gente faz uma programação no plano espiritual antes de nós reencarnarmos. E a gente traça alguns caminhos. Talvez a gente está caminhando do lado contrário àquilo que a gente programou. Daí a gente acha que está dando tudo errado. Na verdade, está fazendo com que a gente reflita para buscar um outro caminho. Ou talvez se a gente orasse, dai-me forças e discernimento para enxergar, ânimo, fé e esperanças de encontrar dias melhores. Como diz Chico Xavier, tudo nessa vida passará. Nada é eterno. Nossos problemas, os nossos desafios são para o nosso crescimento. Então, se a gente está passando por uma dificuldade hoje, amanhã passará. Tem uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 8 do Espírito de Verdade, que diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Olha o incentivo do Espírito de Verdade. Deus consola os humildes. Porque para a gente fazer uma oração a Deus, a gente tem que expressar a nossa humildade. A gente reconhece a nossa fragilidade enquanto ser humano. Porque nós somos espíritos imortais, mas ainda a gente está em condições de aprendizes. Nós estamos em crescimento. Então ele já nos incentiva, olha, se a gente tiver humildade, a gente só pede ajuda quando a gente reconhece a nossa pequenez. E diz mais, olha, seu poder, o poder de Deus, cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Não é bom a gente saber disso? Qual é o maior desafio nosso? Saber aonde está esse bálsamo. Às vezes eu faço uma oração, estou passando por uma dificuldade. Eu faço uma oração. E aí eu fico pensando, como é que Deus vai me ajudar? Daqui a pouco é alguém que bate a porta, um vizinho. E aí como é que você está? Vai emprestar alguma coisa. E nos pergunta. Às vezes a gente abre um livro, encontra a resposta. Liga num programa de televisão e está um religioso comentando. Na rua, no dia a dia. É um parente que às vezes estava distante e nos liga para perguntar. É um amigo que vem. As mais diversas formas. Porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas. E quantas vezes a gente está andando e a gente recebe assim parece que uma intuição que eu deveria visitar um amigo. Às vezes aquele dia eu posso ser o bálsamo que ele estava precisando. Até mesmo Deus utiliza até daquele que não crê para ajudar. Um dia, isso também é uma pequena história, conta-se que uma pessoa muito fervorosa, que passava por necessidades materiais, e estava pedindo, fazendo uma oração para Deus, pedindo que pelo menos o pão de cada dia não faltasse. E o ateu, olhando ela orar, ficou indignado. Como é que Deus vai ajudar? Pensou um pouco, sabe de uma coisa? Eu vou mostrar uma lição para essa pessoa. Eu vou comprar uma cesta básica e vou dar. Aí ele comprou, entregou, e aí esperou o que ela ia dizer. Aí disse, olha, graças a Deus. Disse, como graças a Deus? Fui eu que comprei. Pois um minuto antes eu estava pedindo, olha Deus, possa mandar até um ateu me trazer o que comer. Olha só.
Então, a pessoa pode ser que não, na sua ideia não creia em Deus, mas faz o bem. Quando nós compreendermos que a ideia da religiosidade está dentro de cada um de nós, é o que o Espiritismo traz à humanidade, esclarecendo que Deus está em nós, está no ser humano. E há pessoas que pensam, será que a prece torna o ser humano melhor? Será que resolve eu orar para Deus? Olha, Senhor, eu não estou lá tão bem assim, mas eu queria ser melhor. Será que a oração ajuda o ser humano a melhorar? E eis o que os Espíritos nos respondem. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um recurso que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Perceberam que os Espíritos nos respondem várias vezes. A oração tem que ser feita com sinceridade. Mas quando é que a gente faz uma prece sincera? Quando está dando tudo certo, a vida financeira vai tranquila, está tudo em paz na família, não tenho nenhum problema de saúde, não tenho conflito com ninguém, aí eu faço a prece mais sincera. Eu levo o pensamento a Deus e agradeço a tudo por tudo que nos deram. Que bom se todos nós fizéssemos isso. Aliás, a gente deveria agradecer até as dificuldades que nos aparecem, porque elas fazem nós crescer. Às vezes a gente faz as preces mais sinceras na dor, no sofrimento. Quando a gente está com aquele coração apertado, seja às vezes um problema emocional, espiritual, às vezes a gente pede ajuda e a gente faz da forma mais simples. Ajuda-me, Senhor, estou com dificuldade. A gente vai renovando a paz e a gente recebe. Às vezes, no arrependimento. Às vezes, quando nos deparamos com a realidade. Ou quando percebemos a fragilidade do nosso corpo físico. Às vezes, a gente até sabe que a gente está temporariamente nesse corpo físico. E às vezes, quando a gente está debilitado, nossa saúde, a gente começa a orar com mais fervor. Entretanto, a nossa vida, muitas vezes vivemos e convivemos com a ideia da ilusão. E mergulhados nessa ilusão, nós fazemos orações para que fortaleça as nossas ilusões. Olha, Senhor, fazer com que eu não perca aquele negócio. Fazer com que eu não perca aquela situação. Às vezes tem situações que fogem do nosso controle. Se a gente faz tudo da maneira correta, coerente. Tem situações que às vezes está na nossa programação reencarnatória. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a questão da verdadeira propriedade. E peguei 2 trechinhos um do Espírito Protetor e outro de Pascoal, em que eles dizem o seguinte, que os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir,
desfruta durante a sua permanência na Terra. Então a gente tem a ilusão de que nós possuímos, que nós temos. E na verdade a gente é apenas usufrutuário. Só é nosso aquilo que a gente pode levar após o túmulo. O resto a gente deixa tudo para os nossos herdeiros. Então o que é nosso? São as nossas conquistas. Então tudo que nos ocorre na nossa existência é para a nossa conquista espiritual. E pelo simples fato da gente duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É Allan Kardec que nos diz: será que existe mesmo vida após a morte? Será que Deus realmente existe? Por que ele não me atendeu até agora? Às vezes passamos uma existência, morremos para a vida orgânica, e aí despertamos aonde? No plano espiritual, e percebemos que a vida continua. E despertando no plano espiritual, ao nos reencontrarmos com a nossa realidade, fazemos as orações mais sinceras. Pedimos, imploramos. O que será? Porque enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente às vezes se ilude, imagina que tudo que nós temos vai durar para sempre. De repente nós estamos lá no plano espiritual, nós não temos mais a nossa casa, o nosso carro. Não temos mais o telefone. Quanta coisa sobra se a gente tira tudo que é vinculado à matéria. Então o nosso raciocínio muda a maneira da gente pensar quando estamos no plano espiritual. E lá nós imploramos: poxa vida, eu gostaria de quê? De recomeçar. A gente pede uma nova oportunidade. E olha, eu gostaria que nessa nova oportunidade eu não tivesse tantas facilidades para mim não me perder de novo. Mas a gente implora. De preferência que eu tenha, de repente, uma situação financeira não tão boa. Se eu tiver problema com o uso da riqueza. Se de repente eu tenha aquela situação mais vinculada ao orgulho, eu peço que nessa próxima existência eu tenha situações durante a vida que me testem o orgulho. A questão da vaidade. Olha, se eu for muito belo, muito bonito, uma pessoa muito bonita, eu posso, talvez, a minha vaidade possa crescer. Então eu peço, às vezes, alguma dificuldade. Às vezes eu peço alguma doença física. E a gente implora. Como a nossa prece, às vezes lá é mais sincera do que quando a gente está aqui encarnado, Deus então o quê? Atende essa nossa prece e nos concede uma nova oportunidade chamada reencarnação. Então Deus atende nossas preces. Quais preces? As mais sinceras. Se a gente fizer prece sincera enquanto estamos encarnados, da mesma forma que a gente faz enquanto está fora do corpo físico, a gente vai compreender melhor as respostas de Deus. Aí o que acontece? A gente renasce. E quando renascemos, algumas podem perguntar o que essa criança, ele ou ela, vai ser quando crescer. Não é comum as pessoas olharem a criança ali de colo. O que será que ela vai ser quando crescer? Aí quando nós estamos crianças, a gente sonha, o que eu quero ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? E quando nós estamos antes de reencarnar? Quais são os nossos pensamentos?
E quando estamos no plano espiritual, a gente tem o seguinte pensamento: o que eu vou ser quando nascer? Porque a gente vai percebendo pela própria literatura espírita, nos romances, às vezes para aqueles que participam de uma reunião mediúnica, em que os espíritos, depois de ter percebido que a vida continua, aí eles pedem, às vezes na própria reunião, se eu tivesse a oportunidade de recomeçar. Aí o dialogador, o orientador, o doutrinador, conforme se chama, conversa, sensibiliza, fala dessa bondade de Deus, terá uma nova oportunidade. Muitas vezes o Espírito diz, olha, não preciso de nada, só preciso nascer. Não me interessa a situação financeira, não me interessa se eu vou ter se eu vou nascer numa mansão, se eu vou nascer num casebre, eu só queria ter a oportunidade de recomeçar. É o pensamento da maioria de nós. Quando estamos aqui, reclamamos se faz chuva, se faz sol. Olha quanto a matéria faz com que a gente mude nossos pensamentos. Então, temos a certeza que Deus atende nossas preces. E quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente faz às vezes a seguinte prece. Pode ser que a gente fez. Que ao nascer, eu gostaria de ter a oportunidade de ao menos ter o conhecimento da doutrina espírita. Quantos de nós estamos aqui hoje recebendo essas informações que nos ajudam a compreender nossos problemas, as nossas dificuldades, nos fortalece a fé, faz entender que tudo que passamos não é castigo de Deus. Saber que Deus é justo e bom, que Ele não castiga. Pedimos para que desperte em mim a religiosidade, que eu conheça o Evangelho, para que eu viva mais próximo da realidade e que eu não se prenda às ilusões materiais. Tudo isso a gente faz, as nossas orações sinceras no plano espiritual. E Deus nos atende. Tem uma passagem do Espírito São Vicente de Paulo, no capítulo 13, do item 12, em que ele faz uma colocação de onde se originam as nossas dificuldades e os nossos problemas. E ele é muito forte na expressão. Ele diz o seguinte: por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Falando do Evangelho. Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. E ele fecha dizendo o seguinte: vossos males provêm todos do abandono voluntário que votais a esse resumo das leis divinas. Lede as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Nossos males é do nosso abandono voluntário do Evangelho. Porque se a gente abrir o Evangelho de Jesus, o Evangelho que é trazido também pelo Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a visão da doutrina espírita, a gente vai encontrar resposta para tudo. Mas há quantos que abandonam o Evangelho e aí deixam de encontrar essas respostas? E lá no plano espiritual a gente queria ter esse contato. Allan Kardec fala também sobre um comentário sobre a educação. Ele nos diz o seguinte, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então vamos adquirir novos hábitos. Vamos orar, pedir, agradecer,
porque Deus atende sempre nossas preces. E vou propor aqui o que eu fiz lá na nossa casa espírita, a campanha do mínimo. Quando eu coloquei isso no telão, as pessoas olharam lá e disseram: será que o Gisele está querendo fazer uma campanha do alimento? Não. Na verdade, a gente às vezes quer ajudar alguém. A gente percebe a pessoa está em dificuldade, está com problema, seja ele físico, material, emocional ou espiritual, e a gente gostaria de fazer o máximo por aquela pessoa. Eu vos convido a fazer o mínimo também. Qual é o mínimo que a gente pode fazer por alguém que está em dificuldade? Uma prece. E está ao alcance de todos nós. Que a gente possa fazer ao mínimo uma prece por alguém que está em dificuldade. Porque se a pessoa está em dificuldade, às vezes ela não está nem em condições de orar. Às vezes ela está magoada com Deus. Às vezes ela está revoltada. Às vezes ela está em desequilíbrio. E uma energia, através da prece, ajuda a dar lucidez nos seus pensamentos. Então façamos esse mínimo que todo está ao alcance de cada um de nós, que é uma prece. E para encerrar a nossa reflexão na manhã de hoje, eu vou contar uma pequena história. Tinha um grande imperador que gostava de andar por império, a visitar também as suas aldeias. E tinha uma dessas aldeias que era muito conhecida para a sua escola que lá tinha, que as crianças eram bem educadas, bem instruídas. E aí chamou a atenção do imperador. E adentra uma das salas. Lá ele chega, conversando com as crianças, se levanta e tira uma laranja do seu bolso e mostra para as crianças. Gostaria que alguém me respondesse a que reino pertence essa laranja? As crianças entre 8 a 9 anos ficaram meio encabuladas, não sabiam se respondia, afinal era o imperador que ele estava. E uma delas, pouco menos tímida, levanta a mão e disse: ao reino vegetal, imperador. Muito bem. Aí ele pega no outro bolso e tira ali uma moeda, em que um dos lados está a figura do imperador e do outro lado o valor monetário. Aí ele pergunta: a que reino pertence essa moeda? As crianças entreolham e a mesma criança levanta a mão e responde: ao reino mineral. Muito bem. Aí o imperador levantou novamente de pé e disse o seguinte: e eu, imperador desse lugar, a que reino pertenço? Aquela mesma criança no impulso levanta a mão. Mas quando ela levantou a mão, por um segundo ela ficou na dúvida. E agora? Se eu responder a ele, ele vai se ofender. Ela faz, naquele milésimo de segundo, ela faz um pensamento a Deus: me ajude, o que eu posso responder? Porque se eu falar para ele que ele pertence ao reino animal, eu não sei qual vai ser a reação. Ela recebe como uma inspiração e diz: imperador, você pertence ao reino de Deus. Todos nós que aqui estamos pertencemos ao reino de Deus. E se Deus é Pai de amor, justiça e bondade, Ele jamais nos deixa desamparados. Façamos as nossas preces, porque Deus nos atende. Eu agradeço mais uma vez e é uma alegria sempre estar aqui. Devolvo a palavra.